pessoal, bom dia. Meu nome é Helena, eu sou doutoranda da Ciência Política da URGS. E eu sou pesquisadora do NIEM, que é um núcleo interdisciplinar de estudos sobre mulher e gênero. E, enfim, até eu já convido vocês para conhecerem a nossa página no Facebook. E nós temos grupos de estudo no NIEM que são bem interdisciplinares, né? E a gente gosta muito desse diálogo com as ciências naturais, exatas. A gente já fez algumas conversas em anos anteriores com o pessoal da física. Bom, aqui essa é uma foto ilustrativa das Adelitas, só para reiterar assim, as palavras da Martha Tiburi, que o feminismo é revolucionário e a gente precisa dele. E, bom, eu acho que vocês todos que estão aqui têm esse espírito também, né, de querer questionar o mundo que a gente vive. Eu vou falar um pouco dos desafios da participação das mulheres na ciência de uma maneira geral, né? Porque eu venho da ciência política, não conheço muito de biologia. A minha mãe foi professora da geologia, mas não biologia. Mas é uma exceção. É uma exceção, é uma exceção. Bom, então, quando eu falo de mulheres, né? Vamos falar então de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência também, né? A gente tende a falar que eu acho que a maioria é mulheres brancas e possivelmente de classe média. Nós também somos muito privilegiadas de estarmos aqui. É importante fazer esse reconhecimento dos privilégios, eu acho, né? Tem que ter em mente essa questão. E daí eu vou fazer então um pequeno questionamento sobre, né, mulheres são minoria, que a professora trouxe, e quais são as discriminações que as mulheres sofrem na ciência, né, que limitam a sua participação e seu reconhecimento. Vou trazer então uma relação do histórico entre ciência e política e no final vou trazer algumas reflexões, né, para a gente dar prosseguimento ao debate. Isso era um dado assim, ó, que mostrava a quantidade de bolsas de mestrado e doutorado entre homens e mulheres, tá? E o comparativo entre 2013 e 2009. Mestrado, doutorado, pós-doutorado e bolsa de produtividade científica. Brasil? No Brasil. No Brasil de maneira geral, tá? E contempla todas as áreas. Então, entre mestrado, doutorado, nessa variação de anos, homens e mulheres estão têm mais ou menos a mesma quantidade de bolsas, tá? Até o pós-doutorado. Chegando na bolsa de produtividade científica, os homens têm o dobro de bolsas de produtividade científica do que as mulheres. Os homens têm cerca de 7 mil hoje, bolsas de produtividade científica, e mulheres têm 3.500 no Brasil. Quer dizer, hoje não, 2009, tá? É um dado um pouco... Não tem um dado mais atualizado, não encontrei. Então... Agora sim. Então a gente pode pensar, né, que a garantia de acesso das mulheres ao ensino superior não está necessariamente relacionada à sua participação no desenvolvimento científico. O ambiente universitário ainda é desigual, né, é um teto de cristal para a mulher, como as feministas falam, e foi um espaço que foi construído de acordo com padrões masculinos, né. A institucionalidade ela segue uma lógica masculina, patriarcal. E, enfim, a carreira universitária envolve o exercício do poder e o domínio do conhecimento, e isso, certamente, esse domínio do conhecimento e esse poder são prerrogativas ainda masculinas, né? A lógica do poder e da dominação ainda são uma herança patriarcal, enfim, que acaba oprimindo e discriminando a mulher. Então, questionando assim, por que haveria essa disparidade nesse auge da carreira, né? Que é quando as pessoas estão produzindo, já são professores, pesquisadores, né, de informação. Quais seriam algumas das questões para justificar essa disparidade? Então, a primeira que se traz, né, é a questão da dupla jornada de trabalho, né? As mulheres, normalmente, além de pesquisadoras, elas vão ser mães, vão ser esposas, elas vão estar naquela idade, né, dos 30 e poucos aos 40, que eles vão estar começando a ter filhos, e
e vão estar sobrecarregadas com uma jornada dupla de trabalho, né? Além de fazer pesquisa na universidade, no centro de pesquisa, também vão estar tendo que exercer atividades do lar, domésticas, de cuidado, né? Que ainda são naturalmente atribuídas às mulheres. E esse trabalho invisível, né? Que é um trabalho que não é valorizado, que parece que não faz diferença nenhuma, porque não gera capital. Outra questão da produtividade é a questão dos assédios morais, sexuais, as discriminações. Eu já ouvi vários relatos de, por exemplo, de professores orientadores que não querem ter alunas orientandas de mestrado ou doutorado, porque são alunas que podem engravidar no meio da pesquisa e comprometer o resultado, a continuidade da pesquisa. Tem professores que... Eu já ouvi relatos disso, eu não sei, eu acho que era na física, não tenho certeza. Mas devem ter relatos semelhantes, enfim. E de várias ordens, né, de professores que... Isso é um relato, assim, que a pessoa falou isso, né? Agora tem aqueles que, enfim, professores, orientadores, que simplesmente não vão escolher mulheres porque, enfim, acham que não têm a mesma capacidade, são mais frágeis. Eu não sei se vocês viram, ontem saiu uma notícia de um Nobel que fez uma declaração sobre o problema de ter mulheres cientistas, é que a gente se apaixona, a gente vai ter um caso com elas, e daí se a gente critica elas choram. Esse foi o relato deles. Tava rolando no Facebook ontem. Enfim, mas daí a gente pode pensar se é mesmo... ainda assim a gente pode falar que a diferença de produtividade das mulheres e do homem é devido a diferenças sexuais, diferenças orgânicas, morfológicas, né? Aí eu trago uma discussão sobre como que a ciência enxergou, né, essa diferença entre homem e mulher. A gente pode dizer, então, que a gente nasce com determinadas características sexuais, né? Macho, fêmea e intersexo, para não deixar o intersexo de fora. Que se trata de características biológicas primárias. Mas com o gênero nós não nascemos, o gênero ele se constrói, né? O gênero é uma construção social sobre o corpo biológico e depende do contexto, né, cultural em que a gente nasce, em que a gente cresce. E é esse gênero que vai ditar os parâmetros de como nós devemos nos comportar, né? Homem ou mulher. Ainda a gente segue uma divisão binária de gênero, né? Por mais que a gente comece a questionar essa divisão, a nossa sociedade ela é regida por essa divisão binária. Então eu vou falar sobre esse discurso da diferença sexual e da complementaridade, né, sexual entre homem e mulher. E daí eu chamo a atenção para o fato de que a gente não fala em similaridades, né? A gente fala em diferenças sexuais entre homens e mulheres. A gente separa, afasta, a gente não busca, em vez de pensar que somos tão diferentes, a gente não consegue pensar o que temos em comum. E isso para todo o discurso da ciência, das ciências. Hoje, então, a gente pensa no sexo como diferenças morfológicas, né, típicas entre machos e fêmeas, e no gênero como diferenças culturais, sociológicas, de ambiente onde se cresce, se desenvolve e se vive. Na sociedade, então, pré-moderna, ali no século XVII, o sexo não era considerado como uma diferença morfológica, ele era uma categoria sociológica, né? E a masculinidade e a feminilidade, elas eram caracterizadas em torno de movimentos, de características assim muito externas, né? E elas variavam de um eixo, né? De um masculino ao feminino, sendo que o melhor seria estar mais para esse lado aqui.
Então, até então, os órgãos genitais femininos eram considerados iguais aos dos masculinos, só que dispostos para dentro. E os homens eram caracterizados como detentores de calor, força e racionalidade, e as mulheres como frias, fracas e emocionais. Tanto assim que na gravidez, quando a mulher que tinha uma filha, mulher, era porque ela não tinha aquecido tanto a barriga, cuidado tanto, assim. Se ela tivesse dado mais calor, talvez tivesse esse nome. Então, durante o século XIX, no Iluminismo, o sexo passou a ser considerado como uma categoria fixa, né? E que marcava a diferença sexual, ao contrário do anterior, que era um eixo que podia variar naquele eixo, do masculino ao feminino. Não, era uma categoria fixa, né? Começou a ser permitida a dissecação e os médicos começaram a olhar para a verdade, né, dentro do corpo. E então ficou mais evidente o que significaria ser sexo, né? Então começaram a se buscar diferenças anatômicas e fazendo a classificação de homem e de mulher conforme os seus órgãos sexuais. Então o sexo e as diferenças sexuais passaram a permear todo o corpo humano. E no final do século XVIII, os anatomistas começaram a dizer que homens e mulheres pertenceriam a telos diferentes, né? Força intelectual física para os homens e maternidade para as mulheres. Mas essa mudança, né, do paradigma de dois sexos fixos também contou com o apoio de uma dimensão política. As ciências naturais elas precisaram ser detentoras máximas da verdade, mas a natureza então, ela estava revelando a verdade dos homens e mulheres e que eles estavam em eixos opostos. E essa revelação assim, da verdade máxima das ciências promoveu então as relações de subordinação e de dominação com esse discurso, né? E é curioso porque isso é ali perto da Revolução Francesa, que socialmente estava se falando em questões de promessas de igualdade, justiça, de fraternidade, né? Mas as relações eram de subordinação e opressão. E daí eu acho importante trazer, por exemplo, que o Rousseau, ele enfatizava essa questão da diferença sexual. Então o discurso dele enfatizava aquilo que as ciências naturais se propunham a determinar, né? Então ele enfatizava a diferença sexual e trazia novas evidências para argumentos antigos, né? Fundamentando então a ideia da complementaridade sexual. Bom, eu estou com pouco tempo, eu não vou poder me estender muito, mas é só para falar de como toda essa lógica, todo esse discurso trazem, então, perpetuam a ideia da heteronormatividade, né? E de como isso ainda acaba oprimindo muito e demarcando as posições de dominação e subordinação entre homens e mulheres. E esses conceitos, enfim, é o que eu já falei, né? Eles vão trazer, então, essas discriminações, essas opressões vão reforçar os assédios morais, as violências de gênero, né? Que são vários tipos de violência, física, sexual, psicológica, patrimonial, midiática, laboral, a negligência da saúde pública, desigualdade salarial, exploração laboral, tráfico humano, etc, etc, etc. São muitos problemas que nós temos em decorrência disso. E daí, as reflexões finais, tá? Não precisa... eu vou falar sobre elas. A questão de como a gente deveria, de repente, pensar em alguma comissão na universidade para discutir as questões de gênero, né? Já que a gente não tem ainda esses diversos tipos de discriminação entre aluno, professor, colegas. A gente não consegue... discutir muito porque não tem um órgão que se preocupe com isso, né? Então a instituição ela acaba ainda sendo muito patriarcal, ela não olha para essas discriminações. Como pensar nessa questão da família, dos filhos, se a mulher precisa trabalhar, como é que faz com a questão da creche? A creche é um dever do Estado.
né? Eu acho que sim, a gente pode discutir isso. Essa questão do cuidado, como é que fica, da família. E a última reflexão... Não é esquisito. Não é esquisito. Tá. Era a questão da construção de epistemologias, né, em todas as áreas do conhecimento que contemplem essas opressões, né, epistemologias nas ciências sociais, nas ciências naturais, exatas, e os espaços de diálogo na universidade como esses, que eu acho que são importantes, que eu reitero, que são importantes, e o parabenizo de novo. E, enfim, é isso. Desculpem o problema.